Quer dizer que ele se iludiu, então, com Haddad e com Lula? É um negócio espantoso. Isso nunca acaba bem. O governo criou uma dupla armadilha para si mesmo e ainda não sabe como sair dela. O Ministério da Fazenda está pensando em como driblar os mínimos constitucionais de gastos obrigatórios em saúde e educação. E como vai se virar com a política de valorização do salário mínimo e o impacto que ela tem em outros gastos obrigatórios, gastos com previdência, benefícios sociais. A armadilha é a seguinte: em menos de 2 anos, os gastos obrigatórios vão comer o orçamento inteiro, isso mesmo. 100% do orçamento é gasto obrigatório. Não sobra nada para o governo decidir onde colocar. Essa armadilha, ela surgiu de 2 lados. O primeiro é que no arcabouço fiscal atual, as despesas com saúde e educação têm um mínimo. E esse mínimo constitucional vai subindo com a receita e não com a inflação, como acontecia antes. Resultado: os gastos obrigatórios vão comprimir os discricionários, aqueles que o governo pode fazer como quiser. Para tornar as coisas mais difíceis, a política de valorização do salário mínimo também impacta esses gastos obrigatórios. Agora, se governar é alocar recursos através do orçamento público, não vai ter orçamento para governar. Nem mesmo para reajuste a servidores, reajuste ao Bolsa Família, sustentar a máquina estatal. E aí, a situação de armadilha para o governo está da seguinte maneira: se o governo deixa as coisas como estão, ele fica emparedado, obviamente, não tem orçamento para tomar conta dele. Agora, se tenta mudar o mínimo de saúde e educação, se tenta mudar a valorização do mínimo, fica emparedado por medidas politicamente impopulares. Aí, como é que faz então? Tentando trabalhar por fora do orçamento. Isso nunca acaba bem. E aí, Rodrigo Constantino, o que achou, Constantino, dessa reflexão do William Vac e do cenário como um todo das contas públicas brasileiras? A análise do William Vac é sensatez. Eu acho que ele está incluso na direita sensata. Então, né, que na verdade, cá entre nós, é só saber fazer conta e entender que a bola de neve dos gastos fiscais brasileiros é insustentável. E veja, eu depois vou chegar na responsabilização do PT, do Lula. Mas isso é um problema para além de um governo ou outro. Por quê? O que ele está falando ali é que os gastos são carimbados. Tem um monte de medida que você tem que destinar, né, porque foi aprovado, são os entitlements, como a gente diz nos Estados Unidos. Então tem lá 10% para educação, tem que ir a previdência, tem que pagar. Tem o salário mínimo que está engatilhado automaticamente em várias coisas. Quando você vê, sobra quase nada para gasto discricionário, para aquilo que você tem a liberdade de escolher. Então, o governo passa a ser quase um carimbador, um intermediário só, né, de arrecadação e destino. Ele não tem mais como governar, que é selecionar prioridade. Isso é o problema geral. Agora vamos para a responsabilidade do PT em agravar isso. Só pensa em gastar mais, em fazer populismo, em distribuir mais e mais privilégios, e nunca fala em cortar gastos ou fazer reformas, ou privatizar estatais, e abater dívida, e por aí vai. Então, o PT, digamos assim, ele é a gasolina numa situação já de incêndio. O que me causa espanto, Brown, é que eu não vou dizer que é o caso do William Vac, acho que ele conheço também há muito tempo e sei que ele denuncia esse tipo de irresponsabilidade no petismo faz tempo, mas são algumas figuras que, para mim, causam muito espanto, porque eles são liberais na economia, eles entendem tudo isso, eles têm livros que eu já li denunciando isso, e por algum motivo tiveram um lapso da memória ou do conhecimento. Eu vou dar um nome específico aqui, né? O Eduardo Genetti. Tenho todos os livros dele, li. Há alguns meses atrás ele disse: tenho a impressão, conversando com investidores estrangeiros, está no Estadão, de que eles estão mais confiantes no Brasil do que os próprios brasileiros. Temos que aplaudir a condução econômica de Haddad. Lula está vencendo a batalha das expectativas após início claudicante, diz economista marineiro Eduardo Genetti. Agora, adianta a fita para hoje. No mesmo Estadão, quadro fiscal brasileiro parece cada dia mais preocupante, diz Eduardo Genetti. Meu Deus, quer dizer que ele se iludiu então com Haddad e com Lula?
é um negócio espantoso. Porque enquanto as pessoas não entenderem que o petismo é a gasolina chegando no paiol de pólvora, né, no incêndio, se eles não entenderem que o petismo é a avalanche na bola de neve, eles não entenderam nada da essência do PT. Então eu me pergunto, é ignorância, é alienação ou é má fé? Eu sempre fico com esse dilema.